Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Glória a Deus. Abram as suas Bíblias em Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Antes de nós lermos, vou falar um pouquinho de como surgiu esse versículo e tudo aquilo que eu vou falar hoje. Eu tenho repetido diversas vezes uma frase a qual o Senhor tem falado comigo já há algum tempo. Já falei no PG, nos cultos de oração, nos discipulados, em conversas com alguns amigos. Aonde estão os teus olhos? E eu tenho falado muito isso. Muito. Aonde estão os teus olhos? E eu vou dizer da onde que surgiu, aonde começou o Senhor a falar comigo sobre isso. Há alguns anos atrás, nós estávamos servindo em uma casa de recuperação. E ali o Senhor usou a vida do pastor de lá para ministrar uma palavra. E ele usou exatamente esse texto de Jeremias no capítulo 1, no versículo 11. Ele leu mais algumas coisas, falou sobre algumas outras coisas, mas isso ficou cravado no meu coração. E a partir dali o Senhor foi me levando a entender um pouco mais sobre isso que ele queria falar. E me fez enxergar em outras passagens as mesmas coisas, falando sobre o mesmo assunto. E em Jeremias capítulo 1, no versículo 11, diz assim: E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira. Respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Que o seu nome possa ser adorado, bendito e engrandecido, Senhor. Que a tua palavra, que é fiel e verdadeira, Senhor Jesus, encontre pouso, encontre morada, encontre um coração fértil, Senhor Jesus, aonde ela possa crescer, florescer e no tempo certo dar o teu fruto, Senhor. Tira do nosso meio todo roubo, todo furto, tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor Jesus, a manifestação do teu Espírito Santo sobre cada um de nós. O único Espírito que tem legalidade nesta casa é o Espírito Santo de Deus. Eu te peço perdão, Pai, por todas as minhas falhas, por todos os meus erros. Que tudo aquilo que eu tenho cometido contra Ti, Senhor Jesus, possa ser perdoado e não seja um empecilho, Pai, para que a Tua vontade se manifeste neste lugar. Que o Senhor encontre vidas dispostas, disponíveis, com o coração, a mente aberta para receber de quem o Senhor é. Que o seu nome seja adorado e engrandecido em nome de Jesus. Amém. Aonde os teus olhos estão? E quando esse pastor ministrou essa palavra, claramente veio ao meu coração. Jeremias viu exatamente aquilo que Deus estava mostrando. Jeremias viu exatamente aquilo que Deus estava vendo. Porque Deus pergunta para ele: Jeremias, o que você vê? Senhor, vejo um galho de amendoeira.
O Senhor responde: vistes bem. Vem cá, André, um minuto, por favor. Vem cá. André, o que você está vendo? Um monte de pessoa. Era pra falar o texto? O que você está vendo? Um monte de pessoas. Só tem um monte de pessoa aqui? O que mais você está vendo? Abra os olhos dele, Senhor, para que ele possa ver, Pai. Abra os olhos, Senhor, desse homem, para que ele veja, Pai. É pra descrever. O que você vê? O que você vê? Além de um monte de gente. Além das pessoas, eu vejo cadeira, eu vejo luzes, eu vejo os carros lá fora. Ele vê um monte de coisa, amém? Mas ele não viu o que eu estou vendo. Em algum momento, Deus disse para Jeremias o que ele queria que Jeremias visse? Obrigado. Exatamente por isso que eu tenho a convicção que Jeremias estava vendo exatamente o que Deus estava vendo. Eu não consigo acreditar que no cenário dessa passagem havia somente um galho de amendoeira ali. Deveria ter outros elementos naquele lugar, naquela ilustração, naquilo que Deus estava mostrando. Eu duvido que fosse só um galho de amendoeira. Mas Jeremias não viu outras coisas. Ele viu aquilo que Deus queria que ele visse. Ele estava vendo exatamente o que Deus estava vendo. E aonde estão os teus olhos? Jeremias viu o que Deus estava vendo. E é por isso que eu tenho repetido essa frase por várias vezes, em vários lugares diferentes, em vários momentos diferentes. Aonde estão os teus olhos? O que você tem visto? E aí o Senhor foi me levando a outras passagens que dão o mesmo sentido ou levam-nos aos mesmos lugares. E aí eu fui anotando. E hoje eu anotei bastante. Vamos tentar falar todos. E aí o Léo me mandou mensagem ontem perguntando qual seria o tema dessa ministração. E eu coloquei ao abrir os olhos. E aí vocês vão entender. No caminho de Emaús, os olhos se abrem no partir do pão. Todos conhecem essa passagem que fala quando dois discípulos saem de Jerusalém e vão para Emaús, e no caminho eles vão conversando sobre tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, que Cristo tinha morrido, já era o terceiro dia, e ali Jesus se apresenta junto com eles e começam a andar. Lucas 24, no versículo 18, diz assim: um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Como é engraçado, né? Homens que o conheciam, que creio eu, caminhavam com ele, viram tudo o que ele podia fazer e ainda assim só o consideravam como um profeta.
Eu tenho certeza que esses dois discípulos, nesse caminho ao qual eles estavam tristes, estavam desiludidos, estavam descrentes, estavam totalmente decepcionados, talvez, porque o que eles esperavam? Todo o povo esperava que Jesus se apresentasse como um general de guerra, alguém que viesse liderar um grande exército para libertar todo o povo da opressão de Roma, alguém que fosse um grande homem de guerra. E aí nós entendemos talvez o porquê eles esperavam isso. Se nós olharmos a história, Saul, quando foi ungido rei, era um homem voltado para a guerra. Davi, um homem voltado para a guerra. Então eles esperavam que o Messias viesse como um grande homem de guerra, um grande general que lideraria o exército para libertar o povo de Roma. E nós vemos um Jesus que se apresentou de uma maneira totalmente diferente. Um Jesus que não se importava com esse título. Ele sabia exatamente o que ele veio e o porquê ele veio. E eu acho que por isso gerou ainda mais frustração para aqueles que esperavam ele como um general de guerra. Quando vê um homem que se deixou ser levado para o madeiro, para a cruz, a morte mais humilhante que existia naquela época. E já havia 3 dias que tinha morrido e nada tinha acontecido. Eu tenho uma certeza que foi por isso que eles saíram daquele lugar. Porque para eles ali era um lugar de frustração, era um lugar de dor, era um lugar de perca, era um lugar onde o milagre não aconteceu, era um lugar onde a ressurreição ainda não tinha acontecido, era um lugar onde aqueles a qual eles achavam que era o general estava morto. E quais são os lugares de dor e de frustração a qual você tem corrido? Quais são os lugares a qual você tem fugido porque te causa algum tipo de trauma, algum tipo de dor, algum tipo de pensamentos que te levam a se frustrar? Quais são esses lugares a qual você talvez está abandonando por causa da sua frustração e da sua dor, porque não aconteceu da forma a qual você achou que iria acontecer? Aonde estão os teus olhos em meio a este lugar de dor, de frustração, onde as coisas não acontecem da forma a qual você esperava, da forma a qual você queria? Aonde está os teus olhos? Mas é em meio a essa conversa, em meio a essa caminhada, algo acontece que transforma e muda essa história. E aí está lá no versículo 30, que diz assim: quando estava... Vamos ler um pouquinho antes. Não, isso aí mesmo. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E aí nós vamos lá para o versículo 32, que diz assim: perguntaram um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, o lugar da dor, o lugar da tristeza, o lugar da decepção, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles ao partir do pão. Quando nós partimos o pão com o Senhor, os nossos olhos se abrem.
Quando nós partimos o pão com quem Ele é, tudo aquilo que era cegueira nas nossas vidas, tudo aquilo que nós não reconhecíamos, começa a fazer sentido. É engraçado como eles relatam um ao outro, mas você não estava sentindo algo diferente enquanto Ele falava conosco? Você não estava sentindo algo diferente no teu coração quando Ele falava das Escrituras? Você não sentia o seu coração ardendo e queimando? Quando nós estamos na presença gloriosa dEle, é impossível nós permanecermos da mesma forma. Mas muitas das vezes nós estamos na presença dEle, Ele falando com cada um de nós, e ainda assim nós não o reconhecemos como o Senhor e Salvador da nossa vida e da nossa história. Nós apenas olhamos e vemos Ele como um grande profeta. Mas quando nós partimos o pão, Jesus renova as nossas esperanças e assim contemplamos quem Ele é. No partir do pão, reconhecemos não como um profeta, mas como Cristo Jesus, o Filho de Deus. É no partir do pão que os nossos olhos se abrem e nós reconhecemos quem Ele é. É no partir do pão que nós o reconhecemos e voltamos para lugares onde talvez nós não queremos mais estar, mas lá nós anunciamos quem Ele é. Se nós pegarmos o exemplo da mulher de Samaria, você acha que ela queria voltar para aquela cidade todos os dias depois de pegar água ao meio-dia? Um lugar de dor, um lugar de preconceito, um lugar de apontamento, um lugar de frustrações. Você acha que ela queria voltar para aquele lugar? Mas quando se tem um encontro com quem Ele é, você deixa tudo isso de lado e volta a esses lugares, proclamando o nome poderoso e santo do Senhor Jesus. E aí, se vocês lerem lá depois, João capítulo 4, vai dizer que todo aquele povo que foi alcançado pela ministração dela, chega até ela e diz: agora nós não precisamos mais de ouvir o que você tem para falar, porque nós também ouvimos e vimos quem Ele é. Então os lugares de dor e de frustração vão te fazer voltar lá, para que outras pessoas conheçam o mesmo Deus que você conheceu. E também sejam impactados por essa verdade que existe em você. Ao partir do pão, nós conhecemos quem Ele é, e os nossos olhos se abrem, e lugares de dor se tornam um campo missionário, para que outras vidas conheçam quem Ele é. O que tem te frustrado? O que tem te chateado, te entristecido? O que você tem feito em lugares como esse? Aonde estão os teus olhos? Mas aí, enquanto eu ouvia sobre isso, porque eu ouvi alguns dias atrás uma ministração do Luiz Hermino que falava exatamente sobre o caminho de Emaús. Enquanto eu estava ouvindo, indo trabalhar, o Senhor trouxe ao meu coração um outro ponto. Porque a parte de ouvir Ele no caminho, abrir os olhos e reconhecerem quem Ele é, voltarem a anunciar, tudo isso é uma parte legal e bonita, certo? Mas o Senhor também trouxe algo ao meu coração, que muitas vezes os nossos olhos se abrem por conta do pecado. Como assim? Gênesis capítulo 3, no versículo 1 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus,
conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aonde estão os teus olhos? Porque se os seus olhos estiverem em um lugar mau, em um lugar ruim, você está à beira da queda. Você está à beira da ruína. Sabe o que levou à queda de Adão e Eva? A desobediência. Deus disse: você pode comer de todas as outras árvores, de todos os outros frutos, só dessa daqui que você não deve comer. E aí nós lemos nessa passagem, mas a árvore e o fruto era agradável aos olhos. Aonde estão os teus olhos? O que você tem contemplado com os teus olhos? Porque os olhos de Eva, ao olharem o fruto e ser desejável aos seus olhos, levou ela e o seu esposo, e consequentemente todos nós, à ruína do pecado. Talvez aquilo que você está desejando com os teus olhos não vai trazer apenas uma consequência sobre a tua vida, mas a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. O que você tem olhado, o que você tem contemplado, o que você tem desejado aos seus olhos, talvez seja bom e agradável somente aos teus olhos e aos olhos de Deus. Você consegue mensurar que talvez aquilo que os teus olhos estão olhando e você tem desejado vai ser a ruína de toda a tua família? Vai ser a queda de toda a tua casa? Será que você está sendo como aquele filho mimado e birrento, que o pai diz que não, mas o filho eu quero. Deixa eu contar. Essa aqui é inédita, eu nunca contei. Quando eu era criança, estava eu andando aqui na feira do Monte Alegre. E lá tinha uma barraquinha que vendia a marretinha do Chapolin. Quando eu vi aquilo, eu fiquei encantado. Fiquei apaixonado, eu quero. Pedi para minha mãe, eu quero. A minha mãe disse que não tem dinheiro, mas eu quero, não tem necessidade. Não, mas eu quero. Ela me deu? Graças a Deus, não. Não me deu. Cheguei em casa, revoltado, bravo. Fui guardar as coisas na geladeira e eu bati a porta da geladeira. Só que tinha uma garrafa de vinho na porta da geladeira. A minha mãe vai na sequência para guardar as outras coisas da geladeira. Quando ela abre a porta, tinha soltado a proteção da porta da forma com que eu bati. A garrafa caiu, quebrou e cortou o tornozelo dela e ela tem a marca até hoje. Olha o preço da desobediência. A minha desobediência gerou uma marca na minha mãe até hoje. Porque os meus olhos olharam a marretinha do Chapolin, que era agradável aos meus olhos, gerou um desejo no meu coração. E eu ouvi um não. E aí a minha raiva, a minha birrinha fez com que a minha mãe tivesse uma marca até hoje.
Quais são as marcas que você tem deixado nas outras pessoas ou em você mesmo pela sua desobediência? Quais são as marcas que você tem deixado na sua casa por não obedecer aquilo que Deus já te pediu para você fazer? Ou para que Deus já te pediu para você não fazer mais? Olha o perigo que nós carregamos quando os nossos olhos se desviam de quem Ele é para outras coisas que são agradáveis somente à nossa carne. Nós podemos gerar marcas que vão ser perpétuas na vida de outras pessoas. A marca de Adão e Eva está em mim e em você até os dias de hoje. Os que os olhos deles contemplaram e foram belos e foram desejáveis e agradáveis aos olhos, fazem com que eu e você, até hoje, carregamos essa marca do pecado dentro de nós, que luta todos os dias para ser mais forte do que o Espírito de Deus. Aonde os teus olhos estão, podem estar levando pessoas à ruína. A desobediência nos leva ao pecado, à queda e à ruína. Quando tiramos nossos olhos de Deus e damos ouvidos ao que as serpentes estão nos falando e mostrando, estamos indo em direção à queda. Em meio a tudo aquilo que o mundo tem falado, o que você tem ouvido? Em meio a tudo aquilo que o mundo tem lançado sobre a tua vida, despejado um monte de coisas sobre você, qual é a voz que você tem dado ouvidos? A voz daquele que já te falou o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer? Ou é aquela voz que diz, não, não tem nada não. Ah, é uma bobagemzinha, não tem nada não. Não tem problema não. Essas vozes que muitas vezes estão nos levando a olhar o fruto de uma maneira diferente. Porque até a serpente falar desse fruto especificamente e Satanás, ele é muito bom em vender algo. Quando ele quer vender alguma coisa, ele é extraordinário. Porque a árvore já estava lá, amém? Quanto tempo a árvore estava lá e Adão e Eva também? Não faço a mínima ideia, mas já devia ter lá há muito tempo. Será que eles nunca olharam para aquela árvore antes? Eu duvido que não. Eles olhavam aquela árvore todos os dias e não significava nada. Porque eles obedeciam aquilo que Deus falou. Se eu não posso e pronto. É como se não existisse. Até que o grande vendedor Satanás vem, olha, você viu? Deus falou isso mesmo? Será que ele não falou isso? Olha aquela árvore. E aí a partir daí começou a gerar um desejo no coração de Eva. Ela começou a olhar a árvore de uma maneira diferente. Nossa, como o fruto é desejável, como ele é formoso aos olhos. Não tem nada não, é só um pecadinho. Vai lá e pega do fruto. E aí é mais uma prova de que as nossas atitudes podem levar outras pessoas à ruína. Porque ela não só pegou o fruto, ela comeu do fruto e deu também ao seu marido. Aquilo que está sendo vendido para você, que talvez não tinha significado nenhum, usado de uma persuasão, com palavras doces, podem fazer ser desejável algo que você nunca desejou. Então não só tome cuidado com aquilo que os teus olhos estão vendo, mas tome cuidado com aquilo que os teus ouvidos estão ouvindo, aquilo que está sendo vendido para você. Pode te levar a um lugar muito perigoso. Homens, tomem cuidado com os teus olhos. Uma das grandes diferenças entre o homem e a mulher ela é totalmente por aquilo que ela ouve. Ela é movida pelo ouvido, pelo aquilo que ela escuta. E o homem é totalmente movido por aquilo que ele vê. Tome cuidado aquilo que você está olhando.
Tome cuidado para onde você está olhando. Pode ser o princípio da sua queda. Mais um. Os olhos se abrem para o milagre. Então, o primeiro. Os olhos veem o que Deus vê, que é Jeremias. Os olhos se abrem ao partir do pão, que é em caminho de Emaús. Os olhos se abrem por causa do pecado, Adão e Eva. E os olhos se abrem para o milagre. Lucas, no capítulo 18, no versículo 35 em diante, diz assim: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Em outras versões diz que dá o nome dele, que é Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. A gente nem sabe o nome desse cara. A Bíblia nem relata qual é o nome dele. Só diz que ele é cego e filho de um cara que chamava Timeu. Um cara sem nome, sem reconhecimento, sem perspectiva, sem futuro. Mas ao se encontrar com Jesus, os seus olhos se abrem e ele vive o milagre. Quando os nossos olhos se abrem, nós vivemos os milagres de Deus. E aí, algo que é muito relevante nessa passagem, Jesus diz para ele: recupere a visão. Se eu recupero algo, significa que eu a tinha perdido. Então eu já tinha, certo? Quantos de nós estamos dessa forma nessa manhã, necessitando recuperar a visão? Porque estamos cegos espiritualmente, cegos daquilo que Deus está fazendo, cegos e não enxergando tudo aquilo a qual o Senhor já tem feito e tem realizado no nosso meio. Talvez você esteja assim como Bartimeu. Você não é conhecido como nada. Você não tem perspectiva de futuro nenhum. Talvez você esteja perdido. Mas da mesma forma que Bartimeu teve um encontro com Jesus e recuperou a visão, ele continua sendo o mesmo. Mediante a um encontro com ele, tudo aquilo que nós achávamos que não tínhamos mais condições de viver, ele nos mostra que ele é especialista em nos dar um futuro. Eu sempre falo uma frase que Deus, ele é péssimo de passado, mas ele é especialista em futuro. Ele é péssimo em passado, ele é bom em presente e especialista em futuro. Porque ele esquece o seu passado, transforma o seu presente e te aponta para um futuro glorioso, para onde ele deseja que você vá.
Aí nós podemos declarar: eu ainda não sou quem Deus quer que eu seja, mas eu também já não sou o mesmo que eu era antes. Talvez como Bartimeu, nesta manhã nós só precisamos retornar a ver, recuperar a visão. E aí é a mesma pergunta: onde estão os teus olhos? O que te fez ficar cego? O que te fez não enxergar mais aquilo que Deus tem para a tua vida e para a tua história? Eu tenho certeza que você tem uma promessa de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem um dom sobre a tua vida. E por que você não usa mais? Por que você não acredita mais na promessa que Ele fez? Por que você não está vivendo tudo aquilo que Ele te prometeu e disse que você viveria? O que foi que fez com que você deixasse de ver tudo aquilo que Ele já disse que era teu? Se nós olharmos a história do povo de Israel, assim que Moisés morre, Josué assume a liderança, envia os espias, 12 espias, para olharem a terra prometida. Até então eles não conheciam a terra, amém? Amém? Mesmo sem ver, eles saíram de um lugar e foram para outro, porque eles criam naquele que prometeu. Mas em meio a isso, assim como nessa passagem, a qual Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que alguns tentaram calar ele, para que ele não gritasse mais, porque ele estava incomodando. E aí você pega a história dos espias, 12 foram enviados. Todos eles olharam a terra. Todos eles sabiam da promessa. Todos eles sabiam quem Deus era. Dos 12, 10 disseram que não era possível. E só colocaram defeitos em tudo aquilo que poderia acontecer com eles. Estavam cegos da promessa a qual Deus já tinha dado. 2 relembraram da promessa. Eles não anularam o que os outros 10 disseram. Era verdade tudo aquilo que os 10 disseram. Eram terra de gigantes, eram montanhas, eram vales. Eles não anularam isso. Mas eles reforçaram quem Deus era em meio a tudo aquilo. Eles não olharam apenas para a dificuldade a qual estava sendo colocada ali, mas eles se relembraram da promessa que Deus tinha feito. Eles não precisavam olhar para tudo aquilo que estava acontecendo, eles precisavam só olhar para o Deus Todo-Poderoso, que continuava sendo o mesmo e que prometeu e que é fiel para cumprir até o fim tudo aquilo que Ele já falou para mim e para você. E assim aconteceu. 2, Josué e Caleb. Eu acho que eu só errei que não foi Josué que mandou, né? Que foi Moisés, se eu não me engano. Porque se Josué era um dos dois, não tinha como ele mandar e ele mesmo ir, né? Mas vocês entenderam. Amém? Recupere a sua visão. Não olhe para o problema. Não olhe para a dificuldade. Não olhe para quem tente te parar. Continue olhando para aquele que prometeu. Continue olhando para aquele que disse que iria fazer e Ele vai fazer. Que nessa manhã você possa retornar a ver. Que você possa retornar a ter a visão. E aí tem mais um. Os olhos que se abrem para a conversão. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3.
Diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. No versículo 8, Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. Versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vai à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Versículo 20, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Quando os nossos olhos se abrem, as escamas dos nossos olhos caem, nós reconhecemos e o conhecemos e declaramos que Ele é o Filho de Deus. Antes perseguidor. E essa passagem vai falar que ele tinha autorização para perseguir todos os cristãos. Ele tinha autorização para prendê-los. E posteriormente, com certeza eles morreriam por isso. O homem que foi perseguidor, o homem que tinha cartas que autorizavam ele a fazer o que ele quisesse com aqueles que declaravam ser seguidores de Jesus. Ele tem um encontro no meio deste caminho, um encontro que transforma a vida dele, mas o mais incrível é que o encontro dele com Jesus não fez com que ele enxergasse, mas fez com que ele deixasse de ver. O encontro com Jesus faz com que a gente deixe de olhar conforme os nossos próprios olhos. O encontro com Jesus faz com que aquilo que nós estamos vendo naturalmente não faça mais sentido nenhum. Quando nós encontramos com Jesus, os nossos olhos se fecham para o que nós queremos, para o que nós achamos, para que nós possamos ver exatamente aquilo que Deus quer que nós vejamos. Saulo tem um encontro com Jesus no meio do caminho. Em meio a uma missão a qual ele estava, o Senhor muda o seu propósito. Ele deixa de ser aquele que perseguia para ser aquele que começa a anunciar Jesus como Filho de Deus. Mas essa história começa deixando ele sem ver, deixando ele sem enxergar aquilo que ele deveria estar indo fazer. É uma prova de que Paulo, aquilo que você está indo fazer é contra aquilo que eu quero. Aquilo que você está vendo está sendo contra aquilo que eu estou vendo. Quando o encontramos, tudo aquilo que conhecemos perde o sentido, perde o valor. Quando as escamas dos nossos olhos caem, podemos ver claramente quem Ele é. Quando as escamas dos nossos olhos caem, nós o enxergamos. Quando as escamas dos nossos olhos caem, nós paramos de olhar
para todas as outras coisas que estão ao nosso redor e olhamos somente para Ele. Quando as escamas dos nossos olhos caem, tudo aquilo que está ao nosso redor perde o valor, perde o sentido, perde a forma, perde o gosto, perde o sabor, perde o brilho. Quando as escamas dos nossos olhos caem, os nossos olhos se abrem e nós enxergamos Ele como aquele que nos ama, que nos guarda, que nos protege. E sabe qual é o mais incrível? Ele nos deseja. Cara, Deus é Deus. Deus é Deus. Ele não tem necessidade de que nós venhamos fazer alguma coisa para que Ele seja Deus, mais Deus ou menos Deus. Ele é Deus. Mas o mais incrível é que ainda assim Ele nos deseja. Ele deseja que nós venhamos fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Ele é Deus e quem nós somos mediante a Ele? Nada. E ainda assim, Ele me quer. Ainda assim, Ele te quer. Ainda assim, Ele te deseja. Eu costumo falar que Ele me quis quando nem eu mesmo me queria mais. Ele me olhou quando nem eu me olhava mais. Ele me amou quando talvez nem eu me amava mais. Ele, sendo Deus, nos deseja. E quando as escamas dos nossos olhos caem, nós conseguimos compreender a honra e o privilégio que nós temos de ser participantes daquilo que Ele está fazendo. Eu e você somos participantes daquilo que Ele está fazendo. Theo Hayashi diz que uma vez eu ouvi uma ministração dele: Senhor, que no meio de tudo aquilo que o Senhor está fazendo, se eu estiver ali varrendo o chão, eu estarei feliz, porque eu estou aonde o Senhor está. Eu estou fazendo e estou dentro daquilo que o Senhor está dentro. Quando as escamas dos nossos olhos caem, estar com Ele faz o sentido da nossa história e da nossa vida ser mudado, porque nada mais vale a pena. Nada mais vale a pena a não ser olhar para Ele. E esse encontro com Paulo é tão incrível que imediatamente ele é batizado e vai para a sinagoga anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Quando as escamas dos nossos olhos caem, nós não conseguimos fazer nada a não ser declarar quem Ele é a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Mas você não era o fulano, eu era, hoje eu não sou mais. O pastor falou na semana passada sobre o ex, né? Glória a Deus que na igreja existe um monte de ex, porque é na igreja que é o lugar dos ex mesmo. Vamos ver se alguém se identifica comigo. Quando eu sabia que alguém tinha se convertido ou estava indo para a igreja, aí eu falava: mas fez tudo o que é de errado, fez tudo o que não prestava, e agora foi para a igreja? Ainda bem que tem lugar para esses. Ainda bem que a igreja é cheia de ex. Porque hoje eu sei que o único lugar onde essas pessoas podem ser transformadas, salvas, restauradas é na presença gloriosa do Senhor Jesus. E por isso que nós somos um monte de ex um monte de coisa. Mas lembra que eu falei? Deus, Ele não é bom de passado, Ele é bom de presente, especialista em futuro. Ele não liga para quem nós fomos, Ele tem a certeza de quem nós seremos, porque Ele nos ama incondicionalmente. Eu sou um ex, glória a Deus e graças a Deus por isso. Mas quando os nossos olhos se abrem, nós entendemos que estar com Ele é a melhor escolha da nossa vida e da nossa história. Eita, tem bastante coisa ainda, vamos correr.
os olhos que contemplam o Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi até o templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste para a vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Agora os meus olhos já contemplaram o meu Salvador. Quando os nossos olhos contemplam o Salvador, nosso apego pela vida não existe mais. Esse homem, quando contempla Cristo, um menino, um bebê de 8 dias, ele declara: Senhor, se o Senhor quiser que eu morra agora, eu já posso morrer, porque os meus olhos já contemplaram o meu Salvador. Quando os nossos olhos o encontram, nós temos a certeza da salvação. Quando nossos olhos o encontram, a nossa vida perde o valor, ao ponto de já pedir a Deus que possamos nos despedir. Primeiro, que a promessa dele se cumpriu. Ele prometeu para Simeão que ele veria o Salvador, e ele o viu, e isso para ele foi o suficiente. A palavra contemplar, ela tem um significado de prestar atenção. Contemplar tem o significado de você ver a formosura daquilo, ver a beleza daquilo que você está olhando. Então contemplar não é só olhar, contemplar é ir além. Contemplar tem um significado ainda mais profundo. Contemplar é você enxergar a beleza que existe naquilo que você está olhando. É você prestar atenção naquilo que você está vendo. Você tem contemplado o teu Salvador? Você tem contemplado quem Ele é e a beleza de quem Ele é? Você tem contemplado tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele pode fazer? Fica em segundo plano quando nós olhamos para Ele. Quando contemplamos verdadeiramente Ele, a nossa vida perde o sentido. E aí, preparando isso, eu entendi as frases de Paulo quando ele diz, lá em Gálatas 2:20, agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, porque a minha vida não tem mais sentido se não for viver a vida dele. E aí eu entendo quando ele diz lá em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque os meus olhos já contemplaram o meu Salvador. E aí viver, se não for para Ele, não tem sentido nenhum. Depois que eu o admirei, depois que eu olhei a sua beleza, depois que eu entendi perfeitamente quem Ele é, a minha vida sem Ele não tem sentido nenhum. Aí ele prefere declarar que se for para viver, é para viver por Cristo. E se for para morrer, eu vou estar com Cristo. O que você tem contemplado?
o que você tem prestado atenção. E o último ponto, os olhos que veem o socorro. Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu já ouvi diversas vezes: eleva os meus olhos para o monte, pois é de lá que me vem o socorro. Não, o teu socorro não vem do monte, o teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O porquê que o salmista declara, eleva os meus olhos para o monte? Eleva os meus olhos para o alto, eleva os meus olhos para o céu, eleva os meus olhos para o meu Salvador. E aonde o nosso Salvador está? Nos lugares altos, está nos céus. Por isso que ele declara, eleva os meus olhos para o monte, porque quando ele olha para o monte, ele está olhando para um lugar alto. Mas ele declara, ainda olhando para esse lugar alto, o meu socorro não está ali. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se nós pegarmos o contexto histórico, quantas vezes os profetas subiam até o monte, ali recebiam algo de Deus, desciam e passavam para o povo. Moisés com os mandamentos, o rosto brilhando pela glória e a presença de Deus que ele adquiriu, vamos assim dizer, em que lugar? No monte. Então às vezes nós temos a mística de que é do monte que me vem o socorro. De falar em monte, nós estávamos lá ontem, glória a Deus pelas vidas das pessoas que estavam lá, foi muito bênção, muito obrigado. Mas assim como eu falei antes de nós subirmos, não existe nenhuma mística em estar no monte. Não existe uma religiosidade, não impute uma religiosidade a um lugar. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com as pessoas que estão dispostas a entregarem o coração para aquele que é digno, para aquele que é o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor pode se apresentar lá no monte, como Ele se apresenta neste lugar, como Ele se apresenta a você lá na sua casa, no seu lugar secreto. Não tem uma mística com o monte. Mas talvez o povo, de tanto ver milagres acontecendo, vindo daquele lugar, talvez elevavam os olhos para aquele lugar, como se fosse de lá que viesse o socorro deles. Mas eles se esquecem que o socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem do monte, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e as terras. E eu elevo os meus olhos para o alto, da onde Ele está e da onde Ele ordena as tuas bênçãos sobre nós. No Salmo 46, no versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia ou na tribulação. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio, Ele é quem nos guarda, é Ele quem nos abençoa. O meu socorro vem do Senhor, o teu socorro vem do Senhor. Eleva os teus olhos para Ele, e Ele vai contemplar a tua vida e a tua história com o socorro a qual você necessita, porque Ele é Deus. Só ficou um, mas já para uma próxima. De uma maneira bem resumida. A Bíblia fala sobre Balaão e a sua jumenta. Balaão está indo com o povo moabita, se não me falha a memória, porque os reis de lá o chamaram para profetizar contra o povo de Israel, por dinheiro. E Balaão é o único profeta que tudo aquilo que ele falou se cumpriu, e ainda assim ele é conhecido como um falso profeta.
Porque não tem a ver com o que ele profetizou, tem a ver com aonde estava o coração dele ao profetizar. E o coração dele estava no dinheiro que ele estava recebendo para fazer aquilo. Então o falso profeta, ele é conhecido não só quando a profecia que ele falou não se cumpre, mas quando se cumpre e ele recebeu algo para fazer aquilo. Porque talvez Deus tem tanta misericórdia daquela pessoa que está recebendo aquela profecia que acontece. Mas não foi por quem falou, mas foi por quem Deus é. Mas enfim, Balaão está ali no caminho e o Senhor manda um anjo com a espada na mão. A jumenta vê aquele anjo e desvia. Balaão vai e arrebenta a jumenta. Pela segunda vez, o Senhor manda o anjo novamente com a espada na mão. A jumenta vê, desvia do caminho, prensa o pé de Balaão numa parede. Balaão arrebenta a jumenta de novo. Pela terceira vez, esse anjo se apresenta com a espada na mão. A jumenta vê novamente, mas já não tinha mais para onde correr. Não tinha como passar, porque o anjo estava no meio do caminho. Não tinha como se desviar. A jumenta se prostra aos pés de Balaão. E ela apanha novamente. Até que o Senhor toma a jumenta e começa a falar com Balaão. E sabe o que é o mais intrigante? Balaão começa a discutir com a jumenta. A jumenta está falando. E você acha que veio isso da onde? E você fica perdendo o seu tempo discutindo com a jumenta? A jumenta começa a falar: por que você me bateu? Você monta em mim desde que eu era ainda um filhotinho. Eu já fiz isso alguma vez com você? Aí ele responde: não, nunca fez. Então por que você está me batendo? Aí o Senhor abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo com a espada na mão, pronto para destruir a vida dele. Aí a minha pergunta é: quem é você? Como está a sua visão? Você está tendo uma visão de jumenta ou está tendo uma visão de homem? E muitas vezes a gente menospreza a jumenta, mas nessa história, se há algo de Deus ali, é na jumenta, que estava vendo o que o homem não estava vendo. Talvez você está tão perturbado, pensando em apenas fazer algo financeiramente, que você está perdendo a sua visão daquilo que Deus está te mostrando. Talvez você está tão preocupado em suprir alguma coisa fisicamente que os seus olhos estão fechados, ao ponto de o Senhor ter que enviar uma jumenta para falar com você. E se você tiver que ser a jumenta na vida de alguém, que Deus te use para isso, para que você mostre para ela o caminho errado ao qual ela está seguindo e por onde ela está indo, que não vem e não provém de Deus. E mediante a tudo isso, aonde estão os teus olhos? O que você tem visto? O que você tem contemplado? Mediante a tudo aquilo que nós falamos, aonde estão os teus olhos? Quero que você se coloque de pé, por favor. Aonde estão os teus olhos? O que você tem visto, para onde você tem olhado, o que você tem contemplado? Aonde estão os teus olhos? Que nessa manhã o Senhor possa ter falado com você. Que nessa manhã os teus olhos
possam se abrir para tudo aquilo que Ele tem desejado sobre a tua vida, sobre a tua história. Que os teus olhos estejam fixos nele ao ponto de que tudo aquilo que tiver ao seu redor não faça sentido nenhum. Eu peço em nome de Jesus que toda cegueira espiritual que possa estar no nosso meio caia por terra e você venha ter vista e você volte a enxergar. Que a tua visão seja aquilo que Deus está vendo. Durante essa canção, você possa continuar falando com Ele e permitir que Ele continue falando com você. Que você possa pedir a Ele que, se você se identificou com algo que nós falamos aqui, seja qual tipo de visão você se encontre, você possa pedir a Ele. Ele é grande o suficiente para realizar na tua vida e mudar a tua história. Se você precisa voltar a enxergar, que o Senhor abra os teus olhos, que há nos teus olhos as escamas que te impeçam de enxergar, que essas escamas caiam nessa manhã. Que se você tem contemplado e olhado algo